Boa tarde, pessoal. Meu nome é Guilherme e hoje eu queria falar um pouco para vocês da minha pesquisa sobre uma análise da ansiedade no cenário mundial. Eu acredito que a minha principal motivação para este trabalho é seja o fato de eu me encaixar nesse meio dos ansiosos, né, e ser um tema que eu gostaria muito de aprofundar cada vez mais e ter mais as informações, né? Mas então o que que é essa ansiedade, né? A ansiedade nada mais é do que uma reação natural do corpo ao estresse, né? Alguns dos sintomas que a gente sente quando a situação são a preocupação, né? Tensão constante, esse medo de errar, medo de passar vergonha, né? São algumas situações que causam esse desconforto, né? Mas em alguns casos essa reação ela pode ser extrema, né? E aí a gente chega no que a gente chama de transtornos de ansiedade, né? Que existem vários tipos, tá? Entre síndrome do pânico, ansiedade generalizada, mas esse trabalho ele não irá focar em explicar cada um deles, né? E sim uma maneira mais geral da ansiedade no cenário mundial, né? Por ser uma reação inerente ao corpo humano, uma reação natural, ela se encontra com o ser desde do seu princípio, né? Mas existe um ponto interessante na história em que a gente percebe uma certa mudança nesse pensamento e isso mostra um pouco essa mudança na preocupação humana, né? Isso porque no período pré-revolução agrícola, os humanos eles eram basicamente coletores e caçadores, né? Além de serem nômades. Então eles não tinham muitas preocupações em relação a isso, né? Eles, no caso de falta de alimentos, eles se mudavam para algum local onde poderia ter mais sucesso nessa questão, né? Já no período pós-revolução agrícola, os humanos viraram basicamente agricultores, né? Então eles começaram a se instalar em locais, né? Virando assim os sedentários. E aí eles começaram a ter uma preocupação muito maior com a organização do alimento, da sua terra, do estoque, além de ter que prever, né, possíveis chuvas que acabariam com um ano inteiro de organizações, né? Nesse ponto a gente pode perceber alguns dos muitos fatores que causam ansiedade, né? Que é, por exemplo, o fator ambiental, né? O ambiente que a gente se encontra, o que a gente faz para manter o ambiente, isso é muito estressante, né? E desde essa época a gente já pode perceber isso. Óbvio que existem muitos outros fatores, né? Até existem pesquisas que mostram alguns fatores genéticos, fatores emocionais, né? Bom, um dos dados analisados na pesquisa, né, foi o transtorno de ansiedade por gênero e região. Então nós percebemos, de acordo com algumas pesquisas, que a região das Américas é a região mais afetada pela ansiedade, né? E dentro disso, as mulheres são as que mais são afetadas, né? Não só na região das Américas, mas como no mundo inteiro. Além disso, quase 6% das mulheres sentem ansiedade no período entre 40 e 49 anos, né? Nos homens, esse período costuma ser mais na adolescência. O motivo principal dessas diferenças entre homens, mulheres, etnias, idade, ainda são muito discutidos no mundo, né? Ainda não temos uma resposta totalmente certa, né? Algumas especulações sobre, mas a verdade é que ainda assim é um problema muito grave na vida do ser humano, né? E nós percebemos que vem tendo cada vez mais atenção dos especialistas ao redor do mundo, né?